Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de amor possa fecundar a nossa alma e o nosso intelecto, para que possamos meditar sobre o mistério da graça de Deus, por intercessão de Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, nós vamos começar hoje a segunda aula do capítulo 2 da graça, que se chama a justificação. Nós vimos o início, a natureza do pecado, as consequências do pecado, o autor da justificação, que é Deus, e o itinerário, o caminho, a partir da parábola do filho pródigo, de como Deus age para recuperar, levantar, elevar o homem de novo à amizade com ele. Na página 38, nós vamos tratar de um tema muito importante. Eu quero me deter um pouquinho mais com ele, não tenho pressa, sabe? Porque são temas muito importantes para a nossa vida e para a teologia. Diz assim na página 38. A necessidade prévia da graça. A partir da lamentável situação que chegou o filho, ele reconsidera, cai em si e começa a lembrar-se de tudo o que perdeu. Em contraste com o que tem agora, nasce nele a saudade dos bens da casa paterna e, sobretudo, de tornar a viver como filho em sua casa. O processo interior da mente e do coração, agora contrário ao da queda. A inteligência percebe com clareza crescente onde está o seu verdadeiro bem, o engano e malícia do pecado que cometeu. Por fim, produz-se a decisão voluntária, levanta-se, abandona tudo o que representa a vida de pecado, arrependimento, e dirige-se a Deus para obter o perdão. Bom, aqui ele descreve na página 39, na quinta linha, no primeiro parágrafo da página, o processo interior que a mente e o coração fazem para que o ser humano possa voltar a Deus. E diz assim no outro parágrafo, é uma reflexão pessoal, perfeitamente ponderada e uma decisão firme. Poderia parecer que ambas surgem apenas da iniciativa pessoal do filho. Então, olha só, vou repetir, hein? É uma reflexão pessoal, perfeitamente ponderada e uma decisão firme. Poderia parecer que ambas surgem apenas da iniciativa pessoal do filho. E olha o que diz, pois bem, sem a prévia graça de Deus, ninguém consegue dar os primeiros passos que conduzem a si a conversão. E aqui nessa nota 10, Dessinger, 1521, Dessinger é aquele livro que tem todas as declarações doutrinais da Igreja, da história, corresponde, se não me engano, dia 13 de janeiro de 1547. A data é certa. Mais ou menos, o ano sim, que é da sessão do Concílio de Trento, sobre a questão da justificação. E essa frase diz assim, se alguém disser que sem a inspiração vinda anteriormente do Espírito Santo e sem ajuda, o homem pode crer, esperar e amar ou arrepender-se como convém, para que se lhe confira a graça da justificação, seja anátema. E aqui, acho que vocês poderiam, como eu não tenho vocês presentes, eu vou repetindo
porque esses temas quero que fique bem claro agora, não depois. Sem a inspiração vinda interiormente do Espírito e sem ajuda. Aqui fala que precisa da inspiração do Espírito como ajuda. E aqui, no parágrafo penúltimo, da 39, anotem bem esse conceito. Trata-se da graça atual, nós chamamos graça atual, que ilumina o entendimento com a luz da fé e atrai a vontade para se unir outra vez com Deus, quebrando o afeto do pecado. É o conceito de graça atual. Em geral, como eu disse na última aula, graça é o favor benevolente, o Deus da aliança, que quer regenerar o homem no seu útero de amor, de misericórdia. E graça, genericamente, é isso. Mas ela é atual quando ela age, atualiza naquele ser pecador, ilumina o entendimento, a luz da fé e atrai a vontade, porque sem a graça de Deus você não pode mover a sua vontade, quebrando o afeto ao pecado. Interessante isso, quebrando o afeto ao pecado. E aí continua. A ação da graça atual, olha, já no final da 39 virando para 40, precede não só o ato de fé, de amor ou de arrependimento, mas também a preparação do homem para acolher a graça. Opa! Outro ponto. Qual é a ajuda aqui? Precede, vem antes, não só o ato de fé, de amor ou de arrependimento, mas também de preparação do homem para acolher a graça. E continua. Primeiro parágrafo, terceira linha da 40. A precedência absoluta da graça a toda a iniciativa humana é um tema difícil, porque atinge o cerne do mistério da comunicação entre Deus e o homem e a resposta da liberdade humana. Mas o magistério da Igreja afirma-o com toda clareza, pois assim o revelou Deus na Sagrada Escritura. E aqui nós temos João 5, 15, 5. Eu sou a videira, a cepa, vós as varas, os ramos. Aquele que permanece em mim e em quem eu permaneço é que dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é um dado bíblico para os senhores e as senhoras estudarem quando forem rever essa aula. Então, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vós os ramos. É necessário permanecer. São Paulo expressa a mesma ideia com outras palavras. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como vinda de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 de Coríntios 3, 5. E depois, no número 13, nem sequer uma jaculatória poderíamos rezar sem a intervenção da graça. E justifica a afirmação, citando 1 de Coríntios 2, 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A compreensão correta desta doutrina deve evitar que caiamos em extremos igualmente errôneos. Quais são os dois extremos? Não, o extremo, de um lado e do outro, que é demasiado errôneo. 2. Atribuir demasiado à iniciativa humana ou pensar que a graça torna o papel do homem supérfluo, ou seja, que o homem não colabora desse retorno a Deus. Por este motivo, uma breve referência histórica a alguns erros doutrinais ajudará a precisar com mais clareza o essencial. Nós vamos ver agora doutrinas que valorizam ou o aspecto da ação de Deus ou da ação do homem.
e há um reto caminho. Ortodoxia significa doutrina reta, que é necessário que nós possamos meditar. Página 41. Seria possível, senhores e as senhoras, pegarem na página 41. Vamos lá. No início do século XV, Pelágio, monge procedente da Inglaterra, difundiu a sua visão pessoal da vida cristã. Pensava que a natureza humana não tinha ficado afetada pelo pecado original. Este consistia somente no mau exemplo de Adão e Eva. Portanto, o homem conservava intactas as suas forças morais e podia, só com elas, tanto fazer o bem como evitar o mal, converter-se e salvar-se. Primeiro ponto. Para Pelágio, o pecado não é mais que uma simples desordem moral, que só pode equilibrar com a sua própria e livre decisão. Por que é uma desordem moral? Porque é um mau exemplo dos primeiros pais, da primeira família humana. Só isso. Ok? O homem não ficou desajustado ontologicamente. Teve um mau exemplo moral. Essa capacidade está na natureza humana e certamente que se deve atribuí-la a Deus como seu Criador. Mas aí acaba o papel de Deus. O querer e o fazer são exclusivamente tarefa do homem. Olha só, ele coloca a carga da questão da justificação do homem que é capaz de voltar a Deus. De Cristo, só aproveitamos o seu exemplo. Não faz falta mais nada. A graça é apenas a exemplaridade externa que a sua vida tem para nós e que nos ajuda a atuar bem, mas que não é imprescindível. Várias condenações do magistério da Igreja se dirigiram contra o pelagianismo. Uma primeira consequência desta doutrina é o enfraquecimento e a perda do sentido do pecado. A noção de ofensa a Deus dá lugar a de erro ou engano, e frequentemente acaba por se desvanecer a própria noção de pecado. Então, se perde o sentido do pecado. Depois, na página 42, na terceira linha do primeiro parágrafo, a segunda, ligada à anterior, é o obscurecimento da fé e do sentido de cristã e o sentido de Deus. A vida cristã passa então a consistir essencialmente nas boas ações do homem. Exatamente. Outro erro nesta linha, embora mais moderado, é o de semi-pelagianismo, uma doutrina que surge do pensamento de Pelágio, que afirma a necessidade da graça. Porém, acha que o homem pode dar o primeiro passo para a conversão sem uma graça prévia. Quer dizer, o homem pode querer converter-se por iniciativa própria, sem a graça divina, sem a graça atual que nós falamos, ainda que depois, para se converter mesmo, precise do auxílio de Deus. Em 529, o Concílio de Orange condena esta doutrina. Mais tarde, São Tomás resumiria o essencial do seguinte modo, está na Suma. Qualquer preparação que possa haver no homem provém do auxílio de Deus, que move a alma para fazer o bem. Ao examinar a doutrina católica sobre este ponto, cabe interrogar-se: não será demasiado fazer depender de Deus até o primeiro passo que o homem dá? É uma pergunta, não é? Não seria mais congruente com a dignidade do homem que dependesse dele esse princípio, sobre o qual viria depois a graça de Deus? Ou seja, o homem é capaz de dar o primeiro passo?
A resposta negativa do magistério não é arbitrária. Nós vamos mudar de página agora. De fato, se o primeiro passo para Deus dependesse da vontade autônoma do homem, sem a graça preparatória, a graça prévia, não se entende porque não poderia continuar a avançar nas etapas seguintes do caminho da salvação sem o auxílio da graça. Desse modo, cair-se-ia de novo no erro interior. A salvação é tarefa humana que Deus corrobora. Então, segundo essa posição pelagiana e depois semipelagiana, o homem tem como tarefa a sua salvação. E Deus corrobora, é Ele que age. Depois Deus o ajuda, mas Ele que começa. Certo? Então essa é a primeira posição, que seria muito importante meditarmos profundamente depois. Então, é aqui que nós precisamos trabalhar. Então, olha só, recapitulácio. Na página 39, nós lemos: trata-se da graça atual, que ilumina o entendimento com a luz da fé e atrai a vontade para se unir outra vez com Deus, quebrando o afeto do pecado. A ação da graça atual precede não só o ato de fé, de amor ou de arrependimento, mas também a preparação do homem para acolher a graça. Depois, nós temos, então, Pelágio, que vai dizer exatamente isso, que a natureza humana não tinha ficado afetada pelo pecado original, a não ser pelo mau exemplo dos primeiros pais, e que o querer e o fazer são exclusivamente tarefa do homem, pensava Pelágio. A partir dele, outros, seguindo a linha de Pelágio, vão dizer que precisa-se da graça, não, porém, afirma a necessidade da graça, o semipelagianismo, mas acha que o homem pode dar o primeiro passo para a conversão sem graça prévia. E aí nós temos a resposta do Concílio de Orange e a síntese de São Tomás, que está na página 42, na Suma. Qualquer preparação que possa haver no homem provém do auxílio de Deus que move a alma para fazer o bem. Então, essa primeira postura que nasce com Pelágio é a questão antropológica. O homem pode salvar-se, pode arrepender-se, mesmo que depois a graça de Deus o auxilie. Ele pode, pela sua dignidade criatural, levantar-se sozinho. Ponto. Fechou aqui. Lutero, página 43. No outro extremo das posições deficientes sobre a graça está a doutrina de Lutero. Para ele, a natureza humana estava corrompida desde o primeiro pecado, motivo pelo qual todas as suas ações eram más. Então aqui, Lutero, a natureza humana estava corrompida. Segundo Lutero, a justificação é só uma decisão divina de considerar justo ao que era e continua a ser pecador. Por isso que a gente vê na seita, sobretudo, você tem que crer em Jesus, só isso, só crer. Segundo Lutero, repito porque me parece oportuno, a justificação é só uma decisão divina de considerar justo ao que era e continua a ser pecador. Portanto, no seu pensamento, não havia a possibilidade de uma graça sobrenatural que levasse o homem a praticar o bem. Se algo de bom acontecesse,
é Deus quem o faz através do pecador, e é a ele há que atribuí-lo. Isso é uma explicação. As diferentes posições históricas que examinamos podem ilustrar-se com um exemplo. Suponhamos que o homem cai numa fossa e jaz ferido no fundo. Para sair dali, é preciso que alguém lhe estenda uma mão. No nosso caso, é Deus quem estende a sua mão para o resgatar. Entenderam? Aqui é um ponto ele coloca aqui nesse texto de equilíbrio. Nós tivemos Pelágio e Lutero. Lutero diz que, pessimistamente, nós chamamos de pessimismo antropológico, o homem ficou com a sua natureza totalmente destruída. Bom, vamos aqui então, na final da página 43, que ele vai dizer que e eu queria voltar à questão que nós lemos na primeira página, vocês me perdoem, mas é para não nos perdermos, é o que disse lá no Deising 1547, o ano sobre a questão da justificação. Voltem depois da página 39. Então vamos, só para vocês não perderem o nexo. Podemos imaginar várias possibilidades. Ponto A, final da 43. Deus estende efetivamente a sua mão, mas a sua iniciativa termina aí. Não faz mais nada. O homem decide por si chegar-se à mão e tem a força para o fazer. Esta seria a posição pelagiana. Deus dá a mão, mas Deus estende a mão, mas o homem é capaz de estender a sua mão também até Deus. Ponto B, da página 44. O homem quer apanhar a mão que Deus lhe estende e inicia o movimento. Ao vê-lo, Deus estica mais o seu braço e ergue-o. Assim seria a posição semipelagiana. Ou seja, o Pelágio dizia que o homem consegue sim. Deus mostra a mão, o homem consegue esticar até pegar a mão de Deus do buraco. Os semipelagianos diziam que o homem quer apanhar a mão de Deus, inicia um movimento e Deus dá mais uma força e puxa. Ponto C, que é a tese luterana. O homem ficou completamente imobilizado no fundo do fosso. Não consegue fazer nada. E é Deus quem deve fazer tudo. Certo? E aí é a tese luterana. O homem está assim com a mão travada. É Deus que faz tudo. Ponto D. Deus não só estende a mão, mas também dá forças que o homem a possa alcançar. Essa é a doutrina católica verdadeira. Na obra da graça, a iniciativa divina previne, prepara e suscita a livre resposta do homem. Então aqui, cuidado, por mais que eu queira explicar, vocês vão precisar escrever no computador, fazer um esquemazinho, memorizar algumas coisas. E aqui, citando o catecismo, que eu faço questão de pegar o original, para vocês gostarem do catecismo, página 44, nota 16, catecismo 2022. Exatamente aqui, porque é o resumo. Mas é o número 2001 do Catecismo. Diz: a preparação do homem para colher a graça é já uma obra da graça.
Esta é necessária para suscitar e manter nossa colaboração na justificação, pela fé e na santificação pela caridade. Deus acaba em nós aquilo que Ele mesmo começou, pois começa, com as suas intervenções, fazendo com que nós queiramos e acaba cooperando com as moções da nossa vontade convertida. E aqui, no número 221, ele cita o Doutor da Graça. Quem é o Doutor da Graça? Santo Agostinho, que se Deus quiser nós vamos também poder falar alguma coisa dele no decorrer do nosso curso. Tá bom? Mesmo que nós estejamos assim um pouco atrasados, mas nós conseguiremos se Deus quiser. Sem dúvida, diz Agostinho, operamos também nós, mas o fazemos cooperando com Deus, que opera, predispondo-nos com a sua misericórdia, e o faz para nos curar, e nos acompanhará, para que, uma vez santos, nos revigoremos, predispõe-nos para que sejamos chamados e acompanha-nos para que sejamos glorificados. Predispõe-nos para que vivamos segundo a piedade e segue-nos para que com ele vivamos para todo sempre, pois sem ele nada podemos fazer. Eu acho que Agostinho foi fantástico essa síntese. Depois eu vou colocar no guia de estudo que vocês precisam trabalhar um pouquinho este, tá bom? Então, é esse ponto que eu gostaria de sintetizar com vocês. Bom, nós terminamos então esse ponto, necessidade prévia da graça e alguns erros sobre o mesmo, e vamos agora começar a tratar o homem volta-se para Deus. Tá bom? O que significa isso? A ação preparatória da graça não só limita a liberdade do homem, como ainda a desafia para que se realize para além do limite das suas forças, capacitando-a para isso. Os erros históricos à volta do mistério da graça e da liberdade são em parte consequência de focar o tema como uma distribuição de competências entre Deus e o homem, entre os dois agentes que concorrem ao mesmo nível. E o que se atribui a um atua em detrimento do outro. Página 45. Tampouco seria correto pensá-lo como duas forças que se justapõem. A justificação é toda a obra de Deus, e o homem é totalmente responsável pela sua justificação. A obra é de Deus, e o homem é responsável pela sua justificação. Deus e o homem operam para ela, mas em planos distintos. Deus como Deus criador e fim do homem, o homem como criatura. Deus atrai o homem de acordo com o modo de que o homem pode ser atraído, que é pela sua inteligência e vontade livre. Agora vai aqui, cita ele, Smaus, na Teologia Dogmática de Smaus, um grande teólogo, e vou sintetizar. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Por parte do homem, expressa-se na adesão da fé à palavra de Deus, que o convida à conversão, e na cooperação da caridade, com o impulso do Espírito Santo, que o previne e o guarda. Então, penso que essa frase é emblemática de Smaus.
Então, a colaboração da graça de Deus e a liberdade do homem. O homem expressa na adesão da fé a palavra de Deus, que o convida à conversão, e na cooperação da caridade, com o impulso do Espírito Santo, que o previne e o guarda. Movido pela graça, o homem tem de dominar-se completamente a si próprio, agarrar-se, por assim dizer, à mão e seguir outra direção. Tem que transtornar a direção, ou seja, convergir a direção da sua vida. E tal atividade atinge as raízes do pensamento e da vontade. Santo Agostinho chamou aversão ao mundo e conversão a Deus. Na última aula, nós falávamos, que o pecado era aversão a Deus e conversão às criaturas. A graça é o contrário. É aversão ao mundo, às criaturas e conversão a Deus. As duas frases são de Agostinho. Este processo íntimo pode dar-se num instante ou durar muito tempo, segundo a iniciativa divina e a resistência do homem à graça. Aqui chegamos num ponto maravilhoso da nossa aula. Vou repetir. No final da página 45, moçada, anotem, apontem, risquem. Este processo íntimo de conversão, de voltar a Deus, pode dar-se num instante ou durar muito tempo, segundo a iniciativa divina e a resistência do homem à graça. Vira a página. De qualquer modo, o relato da parábola apresenta a resposta afirmativa do filho à graça. Rompe com o pecado e levanta-se para ir receber o perdão. Para aqueles que são membros da Igreja, o arrependimento, fruto do amor a Deus sobre todas as coisas, inclui o propósito de confessar os pecados no sacramento e obtém o perdão, inclusive, dos pecados mortais. É a contrição perfeita. Não o seria se faltasse o propósito. Bom, eu penso que esses temas são muito importantes para que nós deixemos assim, por dizer. Olha só, vamos voltar. De qualquer modo, o filho levantou e foi. Mas, para aqueles que são membros da Igreja, o arrependimento, fruto do amor a Deus sobre todas as coisas, inclui o propósito de confessar os pecados. Nesse sentido, nós vamos depois estudar um pouquinho mais sobre contrição perfeita. O que é a contrição perfeita? É quando eu, de verdade, o amor de Deus me toca e eu sinto uma dor enorme, o desejo de arrependimento. Por isso que é alguém que vive já um processo de conversão amadurecido. Por isso que ele fala que cada um tem seu tempo. É um mistério também porque Deus o permite. Deus o permite porque respeita também a liberdade. E há a contrição imperfeita, quando alguém se confessa, mas ele se confessa por medo de se condenar à dimensão infernal, ao inferno, mas não por amor a Deus, não sente dor porque feriu o projeto amoroso de Deus. Por isso que o catecismo também vocês podem estudar depois, posso até deixar a contrição perfeita. Se alguém a faz e depois morre sem ter possibilidade de chegar a se confessar, ele recebeu o perdão, porque ele já tinha esse dor de amor profundo a Deus e buscou o perdão. Tá bom? Então aqui é um pouco o que eu gostaria que vocês entendessem este ponto muito importante. Bom, gente, nós estamos numa aula de 35 minutos. Eu vou ver se eu consigo achar aqui a contrição perfeita no catecismo. Caso eu não consiga, porque eu não pensei em falar nisso, me veio agora porque eu vi o senhor falar, não que diretamente toca no nosso tema,
mas é um tema muito, muito importante. 1448. Olha só, depois vocês marquem aí, 1450, chama os atos do penitente. A penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. O que é contrição? Consiste dor na alma e detestação do pecado cometido com a resolução de não mais pecar no futuro. 1452 vai explicar o que é contrição perfeita. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. E 1453 fala da contrição chamada imperfeita ou atrição. Também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, contrição por temor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior, que será concluída sob a ação da graça pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe para obtê-lo no sacramento da penitência. Depois eu deixo anotado no estudo dirigido para os senhores estudarem isso, tá bom? Bem, vamos dar uma... Eu não sei, sinceramente estou um pouco pensando se é muito conteúdo para vocês. Pois bem, eu vou parar por aqui. E são 37 minutos, vou preferir deixar mais tempo para vocês fazerem uma pesquisa daquilo que eu tenho falado, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me mandar zaps, e-mails, ligar, que eu respondo, tá bom? Como vocês quiserem. Então, nos falta falar do perdão e a santificação e a renovação interior. Mas me parece que é muito importante vocês terem uma síntese desta primeira parte, mesmo que depois eu tenha que adiantar alguma coisa, não sei, mas não vamos nos preocupar. Vamos nos preocupar em entender bem a questão da justificação. Eu vou deixar um exercício para que vocês estudem. Será mais longo, né? Quer dizer, não precisa entregar, é um estudo dirigido mais longo. Eu tenho falado quase... Então, chegamos que o autor da justificação é Deus e tinha um itinerário. Mas nós chegamos que há uma necessidade prévia da graça. Então vamos entender os erros históricos e depois a questão do homem volta para Deus e depois obtém o perdão. Então nós vamos ter uma outra aula só para falar do perdão e da santificação e a renovação interior. Eu vou deixar um esquemazinho para vocês e vamos gravar depois mais uma aula explicando melhor isso, tá bom? Sempre procurando ajustar a necessidade de cada um. Então, nós temos uma aula de 40 minutos falando sobre o tema e os senhores têm mais esse tempo, né? A gente vai se organizando de pesquisar estas coisas que me parecem importantíssimas. Então, o tema dessa aula será Justificação 2.
Nós fizemos a 1, lembra que era o começo, e eu deixei um tempo para vocês pesquisarem também, fazer um trabalho com a Sagrada Escritura sobre a questão da aliança, do amor, da aliança matrimonial com Deus, né? Os ossos ressequidos de Ezequiel. Expliquei também, lembra? Graça vem de azeite, graxa, de articulação. Porque vocês não pensem que isso não tem sentido. Eu, por exemplo, que tenho uma doença reumática, quando me falta aqui essa cartilagem que dói, essa articulação não está bem, não tem esse olhinho que permite ação no membro. Assim é o homem no pecado. E fazendo um link com o que nós falamos hoje, né? Veja bem, qual que foi o grande erro, por exemplo, de Pelágio? Perceber que o homem pode, certo? E o de Lutero? Que o homem ficou com a natureza humana destruída. Que aquilo que nós vimos, eu deixei aquelas em PDF que Sada e Moore e Sada, Ricardo Sada falam sobre no livro Curso de Teologia Dogmática, sobre o estado de graça natural, né? Sobre o estado original de justiça, o estado original de justiça do homem. O homem foi justificado para Lutero. Deus o declarou justo, o cobriu com a sua justiça, mas o homem continuou pervertido, continuou injusto. Nesse sentido, há uma diferença enorme. Eu sempre digo que um professor um dia nos explicou, é como se você olhasse o seu joelho, quebrou o joelho, acabou. Engessa, o seu joelho não presta mais. Não, seu joelho ficou ferido, mas ele pode ser recuperado. Ok? Talvez você tocará sempre no seu joelho ficará ferido. Talvez você terá uma dificuldade às vezes quando anda muito com aquele joelho que foi machucado, mas ele foi curado pela graça. E não obstante, ficam as cicatrizes do pecado, né? Nesse sentido, entra a doutrina, por exemplo, das indulgências. As indulgências nos ajudam ao quê? A limpar os resíduos dessa ferida do pecado. Nos fortalece na graça. Mas a minha natureza foi restaurada em Cristo. E, não obstante, ferida, mas não destruída, corrompida. Esses temas são importantes a gente sempre voltar e pensar e não parar, porque senão nós vamos sempre desaperceber-se que há sempre um problema de compreensão. Como disse aqui o autor, o Pozo, ele é muito feliz. Não podemos pensar também que isso não é fácil de tratar. Não é fácil de tratar, porque são mistérios. Como entender como que uma pessoa consegue, num momento, se converte a Deus, se transforma, outros, como é o meu caso, a gente vai fazendo um caminho progressivo, um cai e levanta, às vezes melhor, às vezes não consegue perceber sempre, naquele cai e levanta, Deus sabe. Isso é muito maior do nosso, mas o importante é compreender o nexo. Eu e Deus, a colaboração. A obra de justificação e santificação é de Deus. Como eu colaboro? E não esquecer esse princípio. Não existe graça que nos vem sem a graça, outra graça. Não é eu que ganho uma graça, mereço uma graça somente. Antes de eu merecer, como estudaremos em capítulos posteriores, Deus me faz merecer, me capacita. É um mistério. Isso não quer dizer que eu não participo e não colaboro, mas sempre nós temos que não perder o rumo, a ortodoxia, porque podemos cair até, porque somos frágeis psicologicamente e podemos compreender as coisas um pouco mais segundo as nossas impressões e sensações, tá bom? Então vamos continuar assim que puder e eu vou deixar um belo de um roteiro e para que não seja
muito extenso, prefiro fazer uma terceira aula sobre a justificação. Tá bom? Paz e bem. Obrigado.